Olá, bem-vindos ao Conexão ACIRP, o podcast da Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto. Hoje a gente vai falar sobre um dos projetos mais importantes que a associação está desenvolvendo neste mandato e que vai se estender até 2026. Para isso, a gente trouxe a educomunicadora Adriana Silva, que vai conversar conosco sobre esse projeto e também sobre o IPSIC, que é o instituto que ela ajudou a fundar há cerca de 13 anos. Adriana, muito bem-vinda. Vamos falar um pouco. Vamos começar primeiro com o IPSIC. O que é exatamente o IPSIC e quais são os seus objetivos? Muito prazer estar aqui conversando com você de novo, uma oportunidade de falar um pouquinho sobre o IPSIC, sobre o projeto, sobre coisas que com certeza interessam muita gente que tem identidade com Ribeirão Preto. O IPSIC é um instituto, uma organização privada sem fins lucrativos, é um instituto, reúne no seu núcleo duro 16 pessoas, mas outros vão vindo e vão indo de acordo com os projetos que a gente empenha. Nós estamos juntos já, esse grupo, desde 2009, aí 10 a gente estava num outro projeto e 13 efetivamente nasce o IPSIC, que é o Instituto Paulista de Cidades Criativas e Identidades Culturais. A gente começou pesquisando, sentiu necessidade de atuar, aí resolvemos registrar. Então hoje a gente pesquisa, atua, registra, né, sobre a cidade, sobre o estado de uma forma geral, fazendo parcerias com outras instituições que têm também o poder de execução. Então, na verdade, é um lugar de pesquisa, mas de uma pesquisação. A gente pesquisa, age, e enquanto age, pesquisa, para compreender e entender as coisas da cidade. O nosso foco sempre foi a cidade. Adriana, eu lembro que eu estava no jornal eu lembro que eu conversei contigo e com a Lilian também a respeito das rotas. E eu lembro que eu fiquei abismado, no bom sentido, fiquei muito bem. Esqueci de novo a palavra que eu vou usar, meu Deus do céu. Difícil. Qualquer um. Meu Deus, eu estou falando contigo e estou pensando em outra coisa. Adriano, eu lembro que quando estava no jornal, conversei contigo a respeito de um projeto, contigo e com a Lília, a respeito de um projeto que você estava desenvolvendo na época, acho que 2015, 14 talvez, a respeito das rotas. Então tinha a rota do café, tinha a rota do sorvete, que incluía, eu lembro que a Lília até comentou comigo que era maravilhoso, que incluía toda a cadeia produtiva. E tinha a rota da moda também, que envolve, né, a Barão do Amazonas, que é um projeto que vai ser resgatado agora, né, que pode ser resgatado agora. Fala um pouquinho sobre isso e a gente já fala sobre o projeto. A gente teve várias oportunidades ao longo da história de Ribeirão Preto de parar para pensar sobre como, né, requalificar o centro da cidade. E por diversas vezes, algumas fontes, alguns grupos, algumas teses giram em torno da estrutura urbana, né, de você alterar a estrutura urbana, desconstruir e construir, né, uma coisa um pouco mais severa, né? Nosso projeto, a nossa proposta, a nossa concepção enquanto pesquisadores sobre como requalificar o centro, ela vem do uso. Ela vem da identidade cultural, ela vem da essência do próprio centro. Então, quando a gente fez o primeiro exercício de parar e olhar para o centro, a gente olhou para aquilo que ele tinha e a gente olhou para aquilo que ele não tinha. E, de preferência, se aquilo que ele não tinha, né, dialogava exatamente com aquilo que ele poderia vir a ter. Parece mais maluco, mas eu vou explicar. Por exemplo, Ribeirão Preto é uma cidade quente. Porque é quente, a gente bebe muita água, a gente gosta muito de tomar sorvete. No centro da cidade é onde está concentrado a maior quantidade de sorveterias. Então vamos fazer uma rota do sorvete, vamos fazer uma festa do sorvete, vamos intensificar. Mas aí sorvete por sorvete? Ah, não, vamos pensar no sorvete artesanal. Mas o sorvete artesanal pelo sorvete artesanal? Não, vamos pensar nas frutas sazonais. Então a gente começou a pensar em quintais produtivos, né? O quintal da jabuticaba, o quintal do limão siciliano, o quintal que você tem a planta. E na verdade a gente já viu isso funcionar e funciona muito bem. Então você tem ali as frutas que são sazonais, que motivam você executar. Então, tipo, a rota é a semana da jabuticaba. Aí, se você tomou sorvete semana passada porque era a semana da garapa, agora você está uma outra motivação para você voltar no mesmo lugar para chupar, para tomar o sorvete de jabuticaba. Então, as coisas não precisam ser sempre nuas e cruas, né? Elas podem ser cheias de tempero, de magia, de histórias, né? De camadas, né? Então, a camada é essa, você fazer o social e identificar com tudo que é possível. Eu falei um pouco das rotas que a Adriana e a Lília e o IPSIC, de modo geral, apresentou há alguns anos atrás, para introduzir esse assunto da nossa parceria, da parceria da Associação Comercial com o IPSIC a respeito de uma pesquisa que vai ser realizada, uma pesquisa de 2 anos,
aliás, um projeto de 2 anos, a pesquisa demora um pouco menos, que vai ser realizado no centro de Ribeirão Preto. Adriana, fala um pouco sobre essa pesquisa, por favor. É muito fácil a gente concluir as ideias pessoais, né? E elas reverberam, mas não do tamanho que precisa reverberar para esse projeto, né? A essência do sucesso desse projeto é a adesão de todo mundo. E para as pessoas se sentirem partes, elas precisam também serem compreendidas, né? Então a gente quer ouvir. Então, a pesquisa está dividida em 2 momentos. Um momento que é de observação, aquilo que eu vejo e está aparente. Então, a gente vai saber das 31 ruas que tem no centro da cidade, dos 177 quarteirões que são passíveis de marcar, porque não são quarteirões que têm um imóvel só, e dos 3.626 lotes, que é o primeiro registro que a gente tem, a gente vai, na primeira fase, passar por todos. Então, nós vamos entender se está aberto, se está fechado, o que tem nele, o que não tem nele, quantas vagas de estacionamento. São perguntas observáveis, que você olha e você consegue. Então, essa parte a gente consegue ser mais rápido, porque o pesquisador passa fotográfico e registra. Passa fotográfico e registra, a gente soma e tem um banco de dados super importante para a CIP e para a gente pensar, né? Num segundo momento, a gente quer ouvir as pessoas, né? O que elas fazem no centro, por que elas fazem, né? O que elas celebram, o que elas poderiam celebrar mais, o que é legal, mas podia ser melhor, né? E o que podia ser melhorado. Então, esse dado, esse conjunto de dados, esse banco de dados, vai balizar uma série de propostas que já estão rascunhadas. Se vão ser escritas definitivamente, vai depender do feedback das pessoas e do diagnóstico que a gente está fazendo. Isso, a pesquisa são 2 meses, entre 2 e 3 meses. O projeto vai durar 2 anos. Eu imagino que depois de recolhidos e tratados os dados que vêm da pesquisa, a gente comece a desenvolver projetos voltados exatamente, em parte criados pelo IPSIC, em parte criados, apresentados pela sugestão das pessoas, é isso mesmo? Exato, exato. Quando a gente fez a primeira conversa com a CIP, é claro que a gente tinha que defender algumas ideias, né? E aí a gente está fazendo uma confirmação, a gente está indo conversar para validar. Mas a gente concebeu a proposta em 12 projetos. A pesquisa é a primeira. Depois, se a gente fizer a pesquisa, as coisas podem ser mais ágeis, 2, 3, 4 projetos simultaneamente. Mas antes da pesquisa, não. Então, a pesquisa, ela vai confirmar, olha, aquilo que vocês pensaram como alternativa, fica de pé, combina, conversa, tem a ver com o que as pessoas estão pensando. Então, para além daquilo que a gente já trouxe na nossa bagagem, no nossa expertise, de anos olhando para o centro da cidade, há uma abertura, tanto nossa quanto da CIP, isso é importante de colocar, para que outras ideias se somem. É muito provável que pessoas que estão no centro há 30, 40, 50, 10 ou 2 anos tenham ideias próprias, né? E elas vão se somar a esse conjunto de propostas. No total, 12 projetos que devem ser reforçados pela captura de ideias que a gente está fazendo agora. Perfeito. Adriana, esse projeto que se chama Requalifica Ribeirão, um Centro para Todos, ele é o último de uma série de projetos que já foram apresentados a respeito do centro e que não tiveram um final feliz. Por que esse? Qual é a chance desse dar certo se todos os anteriores deram errado? Eu vou arriscar uma resposta que eu, particularmente, acredito muito, mas vou deixar todo mundo à vontade para não acreditar nela, porque é a minha crença pessoal de envolvimento em várias alternativas. Eu acho que a gente tem um desenho de governança diferente de todos os que eu já assisti antes. O que é um desenho de governança? É quem faz o quê? Né? O desenho de quem faz o quê diante de um projeto é uma proposta de governança. Quem faz o quê, quando, com qual dinheiro. Hoje a gente tem um desenho de quem faz o quê, quando, com qual dinheiro diferenciado. Nos projetos anteriores, quem liderava um processo como esse era a instituição pública. Ela estava sempre sob a liderança da prefeitura. O que isso significa? Significa que algumas pessoas que estão podem não vir a estar, que continua, que tem uma interferência partidária, que tem uma interferência de momento, que tem uma interferência de prioridade, porque o governo, quando ele está se propondo a fazer uma coisa, está se propondo a fazer uma série de coisas. Quem mais precisa de um centro requalificado? As pessoas que estão no centro e as instituições que com o centro lideram muito diretamente. Então, quando a ACI se coloca, né, como coordenação, como berço do processo, como início dessa articulação, ela está dizendo assim, agora somos nós. Né? E somos nós que estamos envolvidos, somos nós que nos beneficiamos, somos nós que nos prejudicamos. Não que o governo não se beneficie, não se prejudique, mas numa dança de prioridades, qualquer coisa que venha para o governo empurra
essa prioridade centro. E para a CIRP, para as pessoas que estão no centro da cidade, para as instituições que estão vindo compor com esse projeto, o centro é a prioridade. Então você pode mexer um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, mas o centro não sai da prioridade. Nas governanças anteriores, a prioridade centro dançava de acordo com as prioridades dos condutores. E é exatamente por isso, pelo esse novo desenho de governança, que eu acho que dessa vez vai. Perfeito. Adriana, no aniversário da Distrital Centro, que aconteceu no final de abril, tanto você quanto a Lídia fizeram um pedido para os empresários, para os moradores, enfim, para quem for entrevistado pelos pesquisadores para colaborarem. Isso é muito importante, né? Extremamente importante, porque se a gente está abrindo um canal de escuta, a gente precisa ter um receptor, né, para poder receber essa informação, mas também um emissor, alguém que fale. Né? Então, a gente está com os ouvidos totalmente treinados e abertos para conversar com essas pessoas. Então, a gente precisa que agora elas se apresentem para conversar. Pessoas que dão ideias, né, nas redes sociais, pessoas que dão ideias quando se reúnem coletivamente, ou que guardam suas ideias frustradas porque nunca tiveram oportunidade, né, de fazer saber, né, de contar para outras pessoas. Esse é o momento. Então, os nossos pesquisadores vão fazer abordagens diretas na cidade, no centro, desde proprietário, moradores, trabalhadores do centro, que é o primeiro nicho de sujeitos que a gente está trabalhando, né? O primeiro grupo de pessoas que a gente quer ouvir. Não finaliza aí, depois a gente quer ouvir os frequentadores, depois a gente quer ouvir setorizado, mas nessa fase é uma consulta aberta, então que as pessoas conversem com eles, falem com eles. A gente tem perguntas muito objetivas, sim ou não, mas a gente tem perguntas, o que você pensa sobre? Conte pra gente o que você pensa sobre, porque isso vai se somar. E aí é um pedido de voto de confiança, né? Porque algumas pessoas, de tanto falar e não serem ouvidas, perderam um pouco de confiança nas pessoas. Então, eu não tenho muito o que dizer, confie na gente. Eu só preciso pedir, confie na gente, né? Que a nossa disposição é total para ouvi-lo e reverberar o que a pessoa vai falando, né? Ecoar o que as pessoas estão falando. Perfeito. Para você que eventualmente venha a ser entrevistado a respeito desse trabalho do IPSIC e da CIRP, a partir do dia 3 da sexta-feira, se você acessar o site da CIRP, você vai ter todas as informações a respeito dessa pesquisa. E se você tiver alguma dúvida, os 4 pesquisadores vão estar identificados no site, então você pode abrir o site pelo seu telefone celular, pelo seu tablet, pelo seu o computador, e você vai ter a cara dos pesquisadores para que não haja qualquer dúvida a respeito da seriedade desse projeto. Adriana, alguma consideração final? Só pedir para as pessoas também não estranharem, esses pesquisadores vão estar fotografando fachadas, porque a gente quer entender o problema com fio, com ar-condicionado, a gente quer entender, né, como é que o visual se comporta, né, como que tudo isso se dá, entender quem é quem nesses quarteirões todos. Então, a gente realmente está fotografando, fazendo uma radiografia do centro da cidade, a favor do centro da cidade, para o centro da cidade, numa comunhão com as pessoas que estão no centro. Então, que a gente só está se somando a essa estrutura. Pedir para que todo mundo seja parceiro e faça uma adesão. Perfeito. Então, para você que é associado, participe dessa pesquisa. Se você não é associado, participe da pesquisa do mesmo jeito, porque a sua opinião é muito importante para todos nós. Adriana, muito obrigado mais uma vez pela atenção. Eu que agradeço e espero voltar aqui para a gente entregar resultados muito em breve. Obrigado. Até a próxima.